Olá, meu nome é Kelly Delgado Pereira Dias, estou fazendo o curso de licenciatura em artes visuais. Meu trabalho de hoje de conclusão é sobre os impactos dos movimentos modernistas do século XX na sociedade brasileira e na educação. O tema central da proposta aborda como o modernismo brasileiro, iniciado na Semana da Arte Moderna de 1922, influenciou a cultura e identidade nacional e o sistema educacional do Brasil. O problema investigado é a extensão e a natureza das mudanças provocadas pelo modernismo europeu e seus impactos nos diversos aspectos da vida brasileira. Esse trabalho traz como objetivo verificar as relações e os impactos dos movimentos de vanguarda do modernismo do início do século XX e a expressão cultural da atualidade, quais são os seus impactos na nossa sociedade. Outro objetivo é demonstrar sua influência nas mudanças sociais estabelecidas e seus impactos na educação brasileira também. Essa pesquisa propõe refletir sobre as implicações das transformações ocorridas no início do século, como o modernismo europeu influenciaram o modernismo brasileiro e o que essas transformações trouxeram para o cenário educacional do nosso país na atualidade. Como esses movimentos de vanguardas europeus, do início do século XX, influenciaram a nossa cultura, a nossa arte e a nossa literatura. No início do século XX, enquanto aconteciam vários movimentos modernistas na Europa, aqui no Brasil foi tardio esse movimento. Nesse cenário, aconteciam mudanças sociais também muito interessantes e também mudanças na parte industrial no Brasil. Enquanto a Revolução Industrial começou no século passado, no século XVIII, ali, XIX, na Europa e no mundo, aqui no Brasil a Revolução Industrial começou a fazer algum efeito também no início do século XX apenas. Esses foram um dos motivos que os artistas ali levaram os artistas a romperem o academicismo e os padrões estéticos e estáticos vigentes da época. Esse trabalho visa verificar a subdivisão de tópicos em a parte histórica e como esses movimentos trouxeram influência para as nossas atividades diárias até hoje e na parte educacional. A metodologia usada nesse trabalho tem caráter exploratório, também considerada uma pesquisa bibliográfica, tá? Uma pesquisa a ponto de analisar por que esses movimentos influenciaram a forma de pensar e enxergar o mundo. Então, o material foi impresso sobre o tema, constituído de livros e artigos científicos conforme a orientação. Então, o contexto histórico, como já foi abordado anteriormente, do início do século XX, é um período marcado por intensas transformações, marcado pelo crescimento urbano e industrial das cidades brasileiras e das influências internacionais. Então, a Semana de Arte Moderna de 22, realizada em São Paulo, tinha o objetivo de renovar toda essa cultura brasileira, valorizando a diversidade e as peculiaridades locais. Tá? O modernismo brasileiro não foi apenas um movimento artístico, mas também um movimento intelectual que buscava educar e conscientizar a população sobre a riqueza e a diversidade da cultura brasileira. As influências modernistas na cultura, na arte, na educação e na literatura foram intensas, porque os modernistas buscavam romper os paradigmas anteriores de que a arte era constituída de algo parado, de algo estático ou de algo copiado de outras culturas. Eles promoveram uma era de criatividade e inovação na sociedade e na educação. O movimento impulsionou reformas que priorizavam a criatividade e o pensamento crítico dos alunos. Essa libertação não foi apenas estética, mas também social e cultural. Paulo Freire, da mesma forma como os modernistas, rejeitavam a ideia de determinismo. E também fala sobre a construção da inteligência do conhecimento através da experiência social. Anteriormente a esse período de mudanças, a sociedade era construída a partir de cópia do exterior. Então, do que estava acontecendo no exterior, do que estava acontecendo nos movimentos artísticos. Então, assim, era muito academicista. Então, tudo era baseado no que já estava pronto, nós temos que seguir um modelo. A partir dessa quebra de paradigmas ali, depois da Semana de 22,
aconteceu uma revolução nesse campo em questão de criatividade, inovação. Então, os professores, os educadores, os artistas, todos tiveram uma liberdade de criação. A criatividade interna podia ser colocada em prática e o pensamento crítico também. Então, a sociedade mudava de acordo com o pensamento crítico que estava acontecendo. No campo das artes, a ruptura com a serenidade e a harmonia da arte clássica obrigou os artistas modernistas a uma criatividade incessante e a produção do exótico jamais visto. Essa abordagem continua a influenciar a arte contemporânea, que valoriza a inovação e a crítica constante às tradições estabelecidas. E também influencia a arte contemporânea, e valorizando a inovação e a crítica às tradições estabelecidas no nosso tempo. Hoje nós podemos usar e externalizar todos os nossos sentimentos através da arte de forma criativa. Na educação, Ana Mãe Barbosa, ela propõe que a abordagem triangular é uma forma de expressão educacional muito interessante. Essa abordagem da Ana Mãe Barbosa, ela se sustenta em 3 pilares: conhecer a história, o próprio fazer artístico e saber apreciar uma obra de arte. A arte e a educação, ela defende a necessidade da existência nas escolas de educadores atualizados, artistas e acessos de trabalhos contemporâneos, para que os estudantes consigam atingir o máximo do desenvolvimento integral. Então, o ensino das artes tornou-se algo importante, algo que não era visto como uma parte essencial na educação. Isso foi integrado na literatura também, como algo assim, você aprende, você ensina a arte nessa abordagem triangular para complementar a ferramenta de educação de aprendizagem. A arte, ela foi colocada hoje como algo importante, algo relevante na educação, e isso tudo advém do nosso pensamento de que a criatividade e a inovação vem do próprio do ser pensante. A arte educacional, ela não está baseada somente nas escolas hoje. Ela transportou para museus, para céus abertos, para ruas. Então a arte, ela se transformou para colocar isso na vida prática das pessoas, da nossa sociedade cultural brasileira. Então tudo que o movimento modernista europeu começou no início do século XX, com movimentos artísticos e literários, transportou-se para nosso país, ali a partir das artistas que vieram da Europa, e esse pensamento está enraizado na nossa cultura hoje, porque a forma da gente pensar advém muito do que a gente aprendeu, da forma que a gente aprendeu, com essa mudança de paradigmas e de estaticidade da arte e da cultura mesmo. Os resultados dessa pesquisa indicam que o modernismo promoveu, então, uma valorização da diversidade cultural brasileira, rompendo com tradições e promovendo uma identidade nacional inclusiva. Em conclusão, o modernismo como movimento teve um impacto profundo e duradouro na sociedade brasileira e na educação, moldando uma cultura mais dinâmica e um sistema educacional brasileiro mais inovador e inclusivo.